Olá! Hoje, dia 1º de julho, de gente que tá frio, que tá doendo até os dentes. Vocês estão com frio aí, rapazes? Aqui tá ok. Aqui tá, em São Paulo tá frio, Boston deve estar quente pra cacete, né? Aqui tá verão. Não, hoje particularmente deu uma esfriada, mas assim, os outros dias tá uma temperatura gostosa até. Ok, Tipo, aqui 20 tá um frio do Mesmo não capeta. sendo Florianópolis, aqui ventou uma manhã, deu 90 por hora de Exato. quase voa já, né? Bom, Pois é. então hoje é dia 1º de julho do tá frio que dói os dentes da pandemia de 2020. Meu nome é Jaime Jardim, comigo estão o Dr. Fábio Lugar, Opa. Dr. Rodrigo Portuga. Somos biólogos e cientistas, portanto. Senhores, boa noite fria, barra morna, barra desconfortável para todo mundo. Putz, vila, para não falar outra coisa. Tá E, difícil aí? cara, tá complexo. Mas, Anfã, hoje o nosso tema vai ser sobre reforma universitária. O teminho espinhoso esse. Portuga, você que tem que está na área da docência, que tem trabalhado já durante um tempo aí, como é que você vê essa questão da reforma universitária? É, a gente propôs isso, né? Eu, você, acho que o Fábio também topou, até para ver como é o universo universitário, o universo acadêmico, onde ele é extremamente, ele ainda é elitizado, ele tem uma estrutura elitizada, ele é hierárquico, mas em algum momento já foi pior, né? Ele já foi mais quase que núcleos dados, né? O mundo do professor, do docente, era totalmente separado do mundo do aluno, do discente, né? Eram quase que intocáveis. E isso muda ao longo do tempo, principalmente a partir do século XIX, final do século XIX, dos anos século XX e ao longo do século XX, inclusive, né? E aí a proposta que a gente teve, né, que a gente se propôs a fazer aqui sobre a reforma universitária de Córdoba de 1918. Eu não sou especialista nisso, não domino essa área, mas é um assunto que me interessa porque diz muito sobre quem somos hoje como universitários, quem somos hoje como acadêmicos, tanto aqui na América Latina, no Brasil, e tem seus respingos lá fora, né? Na França, na Espanha, na Itália. E talvez até na Inglaterra um pouco também. Sim, vixe, perdemos. Jaime? Oi, oi, oi. Hoje parece que a internet está um pouco instável. Desde o Isso começo aqui ela tá um pouco instável. Portuga, você estava falando sobre a relação da questão do ambiente universitário. O que há de contra a reforma? contra a reforma, geralmente é status quo, né? Você tem dois grupões aí históricos que são contra qualquer tipo de reforma universitária, né? O status quo político geral, como um todo, e o status quo da própria universidade, dos professores mais antigos, tal, que vão se ver atacados, né? Isso é geralmente o que acontece. Aqui, eu não sei se você me permite, Jaime, Claro. eu vou, né, eu vou começar aqui. Eu fiz algumas anotações. Como é que entra essa questão, né? Inclusive foi uma boa pergunta sobre como é que entra contra a reforma, né? Na, não me pergunte como, não me pergunte por quê. Existem várias teorias, mas a universidade, ou o conceito de universidade na América Latina é antigo e ele existiu por muito tempo mesmo. Ele era, obviamente, extremamente elitista, era para poucos, era voltado apenas para a classe branca descendente de espanhol, mas as primeiras universidades na América como um todo foram na América hispano-americana. O Peru, a Universidade de São Marcos, a de Lima, depois a Universidade de São Domingos, posso estar enganado, e em terceiro a Universidade de Córdoba, na Argentina.
eles eram empreendimentos dados financeiramente pelo rei espanhol, pela coroa espanhola, e posto em prática pelos religiosos, basicamente. Então, a Universidade Latino-Americana, um empreendimento religioso, monárquico, talvez, né? O Estado É inter... colonial e o... Sim, é interessante você falar isso porque a gente está falando da origem da universidade, né? A universidade ela teve Sim, origem dentro dos monastérios, né? sim, sim. Mas, obviamente, em contextos um pouco diferentes, né? Enquanto a universidade ela tem um contexto em si mesmo, na Idade Média, óbvio, em relações com o poder local, mas vai deixar de ter. Dentro da América Latina, ela foi um projeto de governo, de posse e de domínio da coroa espanhola para cima da hispano-americana, porque a América era grande, a América hispano-americana é grande pra caramba, ela é complexa e ela tem uma burocracia muito grande, é tradicionalmente burocrática a forma de domínio e Acho que isso é administrativo uma tradição ibérica nossa, né? ela é A uma tradição burocracia é uma ibérica. tradição ibérica, né? E aí eles precisavam de quadros especializados, administrativos, precisam de médicos, precisam de juristas, né? Pessoas que entendem como ter uma cidade, minimamente uma elite local, ainda que uma elite crioula, né, que é chamada criolla, uma elite mesmo eles precisam, né? E foi assim que nasceu. Para você ter uma ideia, as universidades americanas não surgiram depois, norte-americanas, né, dos Estados Unidos, num paradigma anglo-saxão, nasce em 1640, 1650, Harvard, Yale, bem depois Princeton, né? Então foi aí que surgiu nos Estados Unidos, mas na América Espanhola já existia, menos no Brasil. E o Brasil é outro contexto, porque dependia de Portugal. O Brasil também era grande, complexo de administrar, mas Portugal não estava interessado em formar elite local, nunca teve. O Brasil é um ótimo exemplo de colônia de exploração, sim, ele é o extremo até. Não houve assim. Posso até comentar rapidão, Portuga? Tipo, que eu acho que é interessante que a gente às vezes acha que o que aconteceu na América Espanhola e na América Portuguesa foi basicamente a mesma coisa, só que mudava a língua e não é de verdade, né? A colonização da América Espanhola teve um caráter aí um pouco mais misto em termos de exploração, porque eu acho Sim, que sim. o Brasil é colônia de exploração assim, tipo, hardcore, Raiz. né? É, Raiz. tipo, no caso da América Espanhola, o negócio tinha mais essa questão que nem você colocou exatamente, de formar uma elite local, as elites crioulas, né, que Sim, chamava, sim, que é né? o branco descendente de espanhol tradicional, né? Claro. Sim. Não, eu só acho interessante essa diferença, inclusive isso ajuda a explicar também o quão o ensino superior no Brasil ele se tem instaurado em quando? 1800 e alguma coisa? Eu acho que até ou no É começo de 1900. No 1870, começo, talvez? Não. não, começa com a Faculdade de Medicina da Bahia, em 1820, 1830. 1820 e Então, 1830. Entre é 1800, eu não vou lembrar agora, talvez antes, viu? Porque é um Correia Picanso que convence o Dom João VI a formar a Faculdade de Medicina em sim. Salvador. Não, mas tipo, é interessante ver, tipo, são séculos de diferença, né? Não são uma questão de décadas de diferença. É muito Sim, interessante ver essa dicotomia. Sim. mas voltando aqui ao ponto, enfim, e a América espanhola, a América Latina hispânica, já tinha então uma tradição universitária com a independência de países no começo do século XIX. Essas universidades são então nacionalizadas, ainda que com caráter religioso. A Universidade de São Marcos se estabelece então uma universidade nacional do Peru. As universidades são nacionalizadas também, e assim como a Argentina. Mas em todas elas existe um caráter religioso. Os padres, os bispos, fazem parte do núcleo administrativo da tomada de decisões dessas universidades. Quando chega o começo do XX, a América, principalmente alguns países da América Espanhola, e no caso específico a Argentina, estão em uma polvorosa, vamos dizer assim, revolucionária. Era um momento de revoluções, no começo do século XX, né?
e a Argentina passa por um momento de transformação que está no positivista da época, né? Eu nem vou comentar aqui se é comunista, anarquista, liberal, social-democrata. Era um monte de gente junto que achava que tinha que mudar. E as universidades eram o centro de mudança, uma questão óbvia, né? Você forma elite pensante, onde você forma elite também administrativa. E uma das universidades que era considerada mais antiga e mais retrógrada era a Universidade de Córdoba. E os alunos começam, em 1918, para o seguinte: não queremos mais esse sistema é ruim. Ele é ruim para nós, como alunos, ele é ruim para o sistema como um todo, é ruim para a Argentina como um todo. A gente quer algo novo, a gente quer algo legal. A Universidade de Córdoba, se vocês têm um documento assinado pelo então presidente, no final do século XIX, presidente da Argentina, Domingos Faustino Sarmiento, dizia que parecia que a Universidade de Córdoba era um claustro medieval, jamais uma universidade de ensino e um centro de pesquisa e ciência. Isso mexeu com os brios, né? Porque quando você é aluno, você tem brio com a sua universidade, com a sua comunidade. Portuga. Né? Então, oi. Eu só queria... É que você mencionou uma coisa aqui que me chamou um pouco a atenção. Você falou uma universidade legal. Você usou essa expressão legal. Sim, sim. De lei? Mas é uma expressão de hoje, né? Não, ela é anacrônico fazer essa comparação, mas sim, né? Em termos de lei. Você está falando que é legal porque massa, ela é bacana. reconhecida, é uma instituição reconhecida pelas leis locais, é isso? Não, legal de cool, de interessante, de massa. Por isso que eu falei. Entendi. Então, queremos uma universidade. Ok. Massa, queremos uma universidade antenada em vários modos. E aí, você tem que surge dentro da Universidade de Córdoba entre os alunos de medicina e de direito, principalmente medicina, mas tem respingos também na Universidade de Buenos Aires e outras universidades argentinas, que é a mudança de estrutura radical. Não queremos uma sequência de coisas, caso contrário, a gente foi assim que rolou uma greve histórica na Argentina, uma greve de estudantes que começa na Universidade de Córdoba e começa a contaminar outras universidades na Argentina. Muitos desses estudantes, na época, estavam associados a ligas ou a um pensamento anarquista, anarcossindicalista, mas tinha gente liberal, tradicional, tinha gente comunista ou uma esquerda sem agendamento prévio, né? Sem nenhum direcionamento, mas a ideia de que a universidade tem que ser livre e tem que ser comunitária. Atende um princípio e atende um princípio menor. O princípio maior é a nação, certo? O país, a Argentina, no caso, e a menor a nós, comunidade local, nós estudantes, ao conhecimento local. Isso então, em que ano que você se refere? 1918, final da Primeira Guerra Mundial. Olha quanto tempo faz, mais de 100 anos. E aí eles propõem algo para o reitor, logo o reitor, óbvio que o reitor não vai topar, eles entram em greve, propõem um movimento, um manifesto liminar, que é chamado Manifesto Liminar. Isso vai parar para o presidente, porque as universidades nacionalizadas na Argentina, mas eram absurdamente elitistas. E eles querem alguns pontos. Né? Primeiro, que eu acho muito interessante, eles queriam decidir professores por concursos e não por apontamentos, por mérito de profissionais de qualidade. Então, como adquirir professores para a universidade por concurso público, né? Que não é um pouco diferente em outros países, mas a Argentina já apontava o caminho que a gente faz hoje. Né? Decidir currículo. O currículo deve ser decidido pela comunidade, não pela hierarquia somente. E a quebra de hierarquia se dava que a comunidade devia conduzir a universidade, não o Estado. Né? Então seria um acordo a comunidade seria um corpo independente da hierarquia política conhecida ao momento. Exato, essa é uma ideia muito romântica, talvez, mas essa é a ideia. Né? O que está por trás é um âmbito positivista bem forte aí.
Tá, e Não é uma 30 pergunta de agora, funcionário. desculpa, No só sentido, fazendo um parênteses rápido. Lugar, me perdoa te colocar aí no meio, mas assim, você Sim. consegue enxergar aonde está o conflito dos governos anteriores até o atual? Você sendo brasileiro, você estudando em universidade pública, com esse contexto histórico? Com que contexto histórico Com esse especificamente? contexto histórico onde a universidade é um corpo independente. E a relação da política, Bom, assim, como a política enxerga a universidade, sendo a universidade como de natureza independente, né? Porque, no Brasil você tem a questão de que as universidades deveriam ser, como chama isso, autarquias, né? Seriam sim, independentes e teriam enfim, liberdade acadêmica, esse tipo de coisa. Seriam instituições que estão exatamente para permitir liberdade acadêmica, né, das universidades, para que elas possam se autogerir e meio que definir os próprios rumos. Olha, assim, eu só posso falar em termos de experiência pessoal. E eu sim, acho assim, na universidade, assim, durante a minha vida, né, a única universidade que eu estive presente foi a USP, né? E na USP você tinha, eu acho que duas rotas, né, dois pontos de entrada para a política externa para dentro da universidade. Uma que seria pelo corpo, pelos estudantes, né, através dos movimentos estudantis, que muitas vezes tinham conexões com partidos políticos de fora, mas o quanto isso de fato influenciava na política interna, não sei. Imagino que alguma coisa, né? Ou pelo menos em termos de treinamento, né? Tipo, as pessoas tinham contato com a política exterior e traziam para dentro da universidade as experiências delas, né? Com política partidária. E outra, eu acho que é mais direta, né? Através de nomeações para, sei lá, cargos mais altos, né? No caso de cargos do cargo de rei da USP, ele sempre é indicado, né, no final das contas, depois de você ter uma lista tríplice, a seleção da lista tríplice, a pessoa selecionada vai ser apontada pelo governador, certo? No sim. caso da USP. E, assim, sempre tinha algumas relações diretas e indiretas dessas pessoas apontadas com partidos políticos, no caso, o partido do governador, que sempre foi o mesmo, acho que durante todo esse período, que era o PSDB, né? Então, que alguns reitores tinham menos relações, mas alguns tinham mais, e inclusive sempre se discutia exatamente a mesma coisa que normalmente se fala a respeito do movimento estudantil, né? Que o pessoal usa o movimento estudantil como é que chama isso? Como campo de treinamento para depois fazer política parte fora da universidade. O mesmo era dito para os próprios reitores, mas num nível mais individualista, né? Que eles estavam sendo ali sei lá, dados, né, para depois entrar numa vida política externa à universidade. Eu não sei Entendi. se isso de fato é verdade em alguns casos, mas assim, a relação entre governador e reitor da universidade sempre foi muito próxima, assim, e mesmo quando não tinha uma sintonia direta, eles tinham sintonia em termos de ações, né? Tipo, essas ações tomadas pelos reitores estavam em sintonia com o que o governo estadual apontava. Tinha também, obviamente, vários casos de um grande evento onde teve acho uma greve ou algum tipo de evento dentro da USP, onde a polícia foi chamada, porque a polícia militar era impedida de entrar, né? E foi permitida nesse evento, e isso foi todo um evento, né? Inclusive a reitora na época, agora eu não vou lembrar o nome, foi um evento tão forte, né? Que a polícia pôde adentrar a universidade, que ela meio que ficou reclusa o resto do mandato dela. Eu acho que tinha até papo de que ela ia ficar que ela ia, sei lá, ia sair do cargo, mas ela acabou ficando no cargo até o final do mandato. Ela deixou de ter uma
presença mais marcante no dia a dia da vida política universitária. Foi um negócio assim, muito forte. Marcou. Obviamente, depois que aconteceu isso, daí abriu a porteira, né? Mas até esse ponto era uma coisa muito Muito era separada. proibitivo. Era separado, e daí a partir do momento que entrou, e a Polícia Militar é comandada pelo governo estadual, então, obviamente, tinha ali algum tipo enfim, de comunicação, né, entre esses níveis e algum acordo de que aquilo era a decisão correta, do que eu discordo, obviamente, mas, enfim, foi o que aconteceu. Fantástico. Mas Então, você vê que são duas instituições que, por mais independentes que sejam, elas se permitiam estar sempre em interação. Eu acho que não tem nem como ser de outra forma, né? Tipo, por mais que a universidade seja um órgão separado, né? Uma entidade autônoma em tudo que ela, infelizmente, ela está inserida num lugar, num espaço físico, sabe, numa realidade, assim, não tem jeito de ter uma universidade que é completamente desvinculada da realidade política, né? Acho que é sempre a questão de como essa coisa acontece, né? Tem algum, sim, se é para o benefício da universidade, esse tipo de coisa, obviamente parece bom, mas as dúvidas, às vezes acontecem dúvidas de se isso é exatamente o que está acontecendo, né? Se essas conexões são para o benefício das universidades ou benefícios políticos de indivíduos ou algum outro tipo de benefício, né? Perfeito. Então, Portugal, você estava falando, a gente estava em que época da linha do tempo? A gente estava aqui no começo do século XX, né? Você citou agora É no porque eu caso queria fazer brasileiro. um comentário. Eu queria que você me dissesse alguma coisa a respeito da reforma universitária no Brasil, no período de ditadura militar. Bem, o que acontece o que aconteceu na Argentina é muito bonito. Aliás, um ponto que eu tenho que trazer aqui, né? Eles, dentro da reforma de Córdoba, são outros dois pontos que são importantes para nossa natureza aqui. Tá? É a secularização do ensino, então a religião que estava ali, misturado com a nacionalização da universidade, deve ser excluída, deveria ser excluída, né? Uhum. Isso vai respingar para vários países também, Peru, Bolívia, pouco depois no Chile. E no Brasil chega isso de alguma forma. Né? E segundo, o Estado deve bancar tudo. É isso mesmo. Isso 1918. O Estado deve bancar todos os custos universitários. Essa formação não é só da pessoa. É um programa, é um projeto de governo de um país. Né? Tem um caráter fortemente nacionalista na reforma de Córdoba, principalmente eles estavam muito influenciados por um pensador da época, um italiano naturalizado argentino chamado Engenheiros, né? E Renieros é um cara que estava bem à frente da época, né? Giorgio não, Giuseppe Ingegneri, ele muda para Engenheiros. Enfim. Seu sotaque Mas muito, um cara, muito peculiar, eu diria. um sotaque paulistano. Enfim. E aí, depois que respinga no Brasil, o Brasil não tinha a cultura universitária ainda forte, não estava bem amalgamada. Você tinha universidades do Paraná se formando, você tinha o início do embrião do que seria futuramente a Universidade de São Paulo, você tinha universidades de Minas Gerais, universidades de Janeiro, universidades ainda em estágio embrionário, que não eram nem públicas nem privadas. Era algo, né? Não tinha não se sabe, você não tem encontrar o que eles são. Eles nascem como iniciativa privada da elite local, mas em algum momento o Estado abarca isso. O Estado abarca financeiramente e depois administrativamente. Não seria muito diferente do que acontece com uma favela, né? Por exemplo, uma favela é construída pelos moradores locais e depois, se tem algum tipo de boa gestão ali, o governo chega para regulamentar, né? Obviamente, e dar como é que chama isso? Dá situação de vida, tipo, subsidia uma coisa que foi iniciada pela iniciativa privada. Ok. Não, se havia muita doação a maioria dos primeiros prédios são doações, né? O prédio da Universidade do Paraná, que hoje é Federal do Paraná, é uma doação de famílias, é de uma família, na verdade. Né? Enfim, e o movimento reformista começa a surgir junto com esses embriões, embora aos poucos, aqui e ali.
em comitês que é presidido principalmente já por docentes, então você vê o papel não é menor, e aqui no Brasil começa já de cima para baixo. Alguns docentes começam a liderar isso, inclusive, liderar sim, né? Liderar, mas não tem a força que teve na Argentina. Isso vai amadurecendo no Brasil nos anos 30, mas os anos 30 no final até os anos 40, o Vargas centraliza demais, ele dá em um momento dinheiro para as universidades, né? Ele começa a entender que a universidade tem que ser nacional, mas ele tira o poder de qualquer tipo de reforma. Tanto que o primeiro-ministro do Vargas teve um problema, teve um enfrentamento entre os comitês de reforma universitária e o primeiro-ministro da educação, né? José Francisco Campos, acho que é isso. Enfim. E aí, só nos anos 50, 60, começa a amadurecer junto à UNE, né? E aí uma coisa que o Fábio falou, acho que uma sessão, 2 sessões atrás, sobre o papel dos alunos como classe, a Argentina já trazia isso, que eram as federações universitárias. As federações já haviam aluno como classe. No Brasil foi só a UNE que começa a fazer isso para o Brasil, na parte dos anos 30, 40, e começa a amadurecer nos anos 50 e 60. Quando a discussão começa a amadurecer, eu tenho o início de amadurecimento do golpe de 64. E o golpe de 64 quer reformar a universidade, a entrada dos militares quer reformar a universidade, só que de cima para baixo, sem a participação do aluno. O aluno é perigoso, o aluno é comunista, o aluno quer dar golpe, o aluno quer fazer guerrilha. Então, tem um cara muito importante nessa história, que é um pense chamado Suplicy, provavelmente é parente do nosso Suplicy aqui de São Paulo, em que ele promulga uma lei oficializando DCE, diretório acadêmico, centro acadêmico, grêmio estudantil. Parece bom, mas é uma forma do governo controlar. Olha, estou dando isso para vocês, desde que seja segundo essa forma aqui. E o Suplicy foi um dos primeiros, ele foi ministro do Castelo Branco, ele falou, olha, essas são as reformas que a gente pode fazer, sim. O Brasil foi um pouquinho mais liberal do que foi o Chile. O Chile estava caminhando para uma reforma, de fato, uma reforma estilo Córdoba tardia, mas com a entrada do Pinochet tem uma contra-revolução total, uma contra-reforma total, um caminho totalmente inverso e mais excludente. Né? Porque aí tem questões envolvem. Só uma... Todo o período, só terminar aqui, Sim. Jaime. Durante todo o período militar, essa discussão ficou sempre em estágio embrionário. Só quando os militares saem, você tem a volta à democracia no Brasil, é que começa a se discutir, agora de forma diferente, de baixo para cima, via centros acadêmicos, direitos acadêmicos, representações estudantis, uma mudança em algum patamar ou outro, mas eu sinto que é sempre aqui e ali, jamais algo duro, jamais algo eficiente, porque estamos, como universidade, tomados por uma reforma que não foi feita aqui, foi feita daqui para cá, pelos militares nos anos 60. Entendi. Agora, fala uma coisa para mim. Você está falando que, em termos de período específico, né, da política, no Brasil, o primeiro movimento reformista universitário, ele inicia com a ditadura, né? Eu acredito que a partir de 64. Não, o primeiro movimento reformista surge nos anos 20, 30, não é eficiente. A eficiência desse movimento é... Mas ele surge, tem ali algo sendo dito, né? A Universidade de Minas Gerais, Futura Federal de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Futura Universidade Nacional, depois Federal do Rio de Janeiro. Então a gente poderia chamar isso de uma tentativa de reforma? Essa primeira parte? Mas que não evolui. Tá. Não evolui. O Vargas acaba absorvendo. Ele se torna um Estado, né? A noção de Estado forte de Vargas dá uma... E tem a Segunda Guerra Mundial. Toda discussão universitária é o que fazer depois da guerra. Tá. Agora, os militares fizeram a reforma, talvez pensem, vamos fazer isso antes que a esquerda faça. Acho, e aí já estou no campo do acho mesmo, é uma luta de política mesmo, né? Então eles liberam um pouco aqui, dão uma crescida aqui, o Jarbas Passarinho, depois é o ministro da Educação, reforma a estrutura hierárquica, que eu acho positiva perto do que era, tira aquele peso totalmente duro e separado do docente do discente. É a partir daquela reforma que surge no concurso público
para as Ixi. universidades públicas brasileiras nos anos 70, depois oficializado pela Constituição em 88. Né? Portuga, vou pedir para você Então, tem seus repetir um pontos pouquinho. positivos, mas não é a reforma. Portuga, eu vou pedir para que você volte um pouquinho, porque conforme você estava falando, travou a internet. Então, depois do Não, eu Jarbas falei Passarinho, o Jarbas Passarinho, a reforma que ele participou também, permitiu que você tivesse concurso público. O concurso nasce disso, né? Também. São várias coisas por trás. Então tem um lado positivo aqui, mas eu imagino que é esse jogo aqui, que é um jogo político, né? tá. Que eu falei no final, nós estamos permeados ainda pela reforma militar, não uma reforma de cima para baixo, desde o Vargas, na verdade. Né? Perfeito. Pós-ditadura, houve algum governo, e aí eu estendo a minha pergunta para vocês dois, tá? Pós-ditadura, houve algum governo que chegou a intencionar uma reforma universitária? No Brasil, eu me refiro. Só contra. Governo só e uma contra-reforma. O que seria Que é uma o atual. contra-reforma? Pegar o status quo e tentar voltar. Isso é uma contra-reforma. Né? Tá. É uma contra-reforma dos próprios militares. Tá. Que é o Weintraub, né? E nos governos petistas, vocês também não acreditam que houve nenhum movimento pró-reforma universitária? Dessa estrutura, essa discussão não fluiu muito. Ela é uma discussão que nasce dentro da universidade, mas o governo nenhum encampa. Nem o Fernando Henrique, nem o Lula. Vamos voltar até o Collor. O Collor não fez realmente, foi o primeiro presidente pós-democratização. Nem né? Sarney, Tá. nem que me lembro agora, nem Itamar. Né? E aí, quando o Temer também não, né? E quando assume Bolsonaro, o ministro da Educação dele, Weintraub, que saiu agora, é um dos poucos ministros que tem uma atitude contra-reformista. Total. Né? De tentar impor professores dentro da universidade, reitores que ele indicaria, mesmo da lista tríplice, que é essa falsa liberdade que a gente tem, mas dificilmente o foi termo tão é reacionário, gerente. Né? É porque não é conservador. Conservador seria tentar manter a estrutura que tem. O governo atual tem uma inclinação reacionária no sentido de voltar a momentos até mesmo essa reforma universitária. Tipo, sim. Eu não tenho sombra de dúvida se eles pudessem, eles gostariam de restituir o esquema de cátedras e basicamente apontar todo mundo que eles quiserem para ocupar os lugares na universidade, porque eles têm uma necessidade de controle muito grande do que acontece na universidade, sabe Deus por quê, e não me seria muito estranho de que esse fosse algum tipo de medida que eles gostariam de tomar. Eu não sei se eles vão tomar, né? Obviamente, mas... Ok. Agora que o nosso tempo já está chegando na reta final, a proposição do ENAD não seria algo reformista? Eu acho que é reformista no sentido, talvez, literal da palavra, que tipo, não é revolucionário, né? Obviamente. É uma coisa que foi feita, né? O ENAD. Sim. Mas, assim, ele não teve um papel muito impactante na estrutura da universidade, né? E, de maneira geral, assim, as medidas no governo Lula, eles foram muito benéficos em termos enfim, de acesso, né, à universidade, mas a estrutura da universidade, a universidade continuou basicamente a mesma, né? Tipo, não teve uma reformulação da estrutura acadêmica universitária, como aconteceu durante a ditadura. Então, assim, eu sei que o pessoal costuma associar o governo Lula com reforma universitária, mas essas reformas são muito, sabe, superficiais. Tá, né? entendi. Elas obviamente tiveram um mérito, né, no sentido de dar acesso, mas assim, eles não foram reformas significativas em termos da estrutura universitária. Eu acho que são coisas diferentes, né? Sim. Pode ser positiva, Nádia, mas a estrutura universitária, o Lula não quis mexer nisso, nem quis não mexer. Isso não foi. Basta ver dele. como chama
as regras da USP, a lei da USP, sempre esqueço o nome. É de quando? É de 89, né? Ou de antes? 88. Constituição da USP. 88. Ela é de 88. Né? E tem várias coisas assim, muito velhas, muito erradas lá dentro. Mas desde 88 não se mexe na Constituição da maior universidade do Brasil. Então, imagina as outras. Então, assim, não teve muita diferença, sabe? Teve mudanças, mas nada que realmente revolucionou a estrutura da academia. Perfeito. Gente, é muito bom ter pessoas que dão aula para nós. Aí o exemplo de Fábio Lugar e Rodrigo Portuga dando aula, mais uma vez, sobre temas não tão simples, mas trazendo aí um grau de detalhamento que faz todo sentido para o nosso conhecimento. Senhores, alguém mais quer fazer algum comentário? Não? Acho que estamos bem por hoje. Estamos bem por hoje. Portuga, tá tudo tranquilo? Tranquilo. Ok. Sendo assim, agradeço aos doutores pelas explicações e colaborações. Lembrem-se, compartilhem nossos vídeos, vejam, tá certo? Aquele abraço a todos. Até mais. Falou.